Meu nome é Cláudio Cristino, sou do curso de Ciências da Religião, licenciatura da Unicap. Eu estou aqui hoje na Federação Espírita de Pernambuco, onde eu vou entrevistar a coordenadora de ações sociais, a Gertrudes, para que ela fale um pouquinho sobre a doutrina espírita e a visão da doutrina espírita sobre a morte. O enfoque aqui é o da disciplina de Humanidade e Transcendência e nós vamos aí acompanhar e ter o prazer de ver tudo que ela tem para fazer conosco. Vamos lá, vamos passar para a entrevista. Tomara que eu saiba. Então, queria que você falasse seu nome e a sua coordenação aqui na FEP. Bem, eu sou Gertrudes Santos e sou coordenadora da área de assistência e promoção social espírita. É um departamento que desenvolve os projetos de assistência às famílias, aos idosos, às crianças que são filhos dessas famílias, gestantes, e também tem um projeto que é um grupo de ações externas. Ações externas, esse grupo vai de encontro às comunidades, vai até as comunidades levar assistência, né, que precisam. Mas é uma ação também de busca de evangelização ou só? Isso, não é uma ação assistencialista. É uma ação onde eles vêm e o foco maior, o objetivo maior é reuni-los em torno de uma conversação, né, que traga alguma transformação como pessoa nessas criaturas, né, considerando o perfil deles, considerando o perfil dessas criaturas, né, alguns são de famílias com problemas de alcoolismo, drogaditos, né, e muita necessidade afetiva, vamos dizer assim, um desamor muito grande. Então, a gente sempre está na linha do Evangelho do Cristo, nessa linha, né? Sempre os temas são voltados são as máximas do Cristo. E nesse contexto, com eles têm oportunidade de se colocar, de falarem, dar ali seus testemunhos, né? De suas vidas, de seus pensamentos. Alguns já chegaram a dizer, e não vem aqui buscar a feirinha, né? Mas sim essa consolação, esse esclarecimento, porque foi onde eles tiveram, né, uma melhora no entendimento para certas coisas que aconteciam e que aconteceram nas famílias. Isso, quanto tempo você trabalha aqui, Júlio? 30 anos. 30 anos. Você tem percebido que há uma maior necessidade de atendimento às pessoas, assim, ou sempre sempre uma quantidade de pessoas que vocês buscam atender que são iguais? O que você acha disso? Olha, principalmente depois da pandemia ou durante a pandemia, a procura, a busca por assistência dobrou, né? A gente tem uma quantidade que a gente chama de as famílias cadastradas, que são 220 famílias. E durante todo o ano, as gestantes que são cursistas, né, elas cursam 12 aulas, sempre nas terças-feiras, para acompanhamento com as monitoras das necessidades pertinentes à gravidez e também no aspecto psicológico, emocional, né? Que é um foco maior. De maneira natural, a pandemia deu uma...
com a pandemia, a gente pôde usar as salas virtuais. Foi o único grupo que a gente pôde acompanhar com a assistência espiritual, vamos dizer assim, né? E como agora, graças a Deus, está tudo voltando ao normal, então os projetos continuam com o planejamento que é feito no mês de janeiro, né? Para cada ano, são as coordenações se encontram, avaliam e vão também construir esse planejamento, assim, um roteiro, né, de trabalho, de desenvolvimento do trabalho. Porém, o objetivo maior é escutá-los, sabe? Escutá-los e dali construir o pensamento, né? Essa assistência da alma, vamos dizer. O foco é justamente o aspecto educativo. O foco maior é esse. Tem esse caráter, né? Principalmente a promoção social, que que é o departamento que lida com esse perfil da sociedade, né? Você diria que é uma porta de entrada para a federação ou não? Não. As pessoas, os federados, digamos. Não, porque a gente não pergunta religião. A gente vai construir uma religiosidade com eles. Na verdade, que é atitude, né? É ofertar assim, caminhos de raciocínio que desperte para eles essa religiosidade, né? Que é nada mais, nada menos de ter consciência, de não fazer os outros, basicamente, não fazer os outros que não queira fazer consigo, né? Contigo mesmo, que é uma máxima do Cristo. Partindo daí, se a gente conseguir trabalhar bem essa temática, a gente pode dizer que já conseguiu muita coisa. O amai-vos, né? Agora, a gente não pergunta a religião de ninguém. Inclusive, tem muitos evangélicos aqui. É incrível. Dentro das gestantes, dentro dos idosos. Tem muita gente da igreja, né? Do segmento, que a gente chama das igrejas reformistas, né? E a gente não pergunta nada não, e eles se sentem muito bem com a gente. Graças a Deus que a gente consegue passar esse sentimento de acolhimento, né? Que é o primeiro pensamento, é acolher, consolar, né? E só depois a gente entra na linha do esclarecimento. Eu queria entrar agora num tema específico e que, na verdade, talvez a gente agora caminhe nesse tema, que é o tema da morte. Uhum. Existe um livro tibetano da morte e da vida, no qual há um relato a respeito de uma passagem, de um rito de passagem de um lama, na qual ele se entrega para a passagem, né? Mas ele é voltado essa vida terrena, por um outro lama, e que fala com ele, não, você não pode ir sem o seu preparo, e faz o preparo. Como é a morte para o espiritismo, né? Para o espírita e para o espiritismo? Para a gente não existe morte, existe uma passagem. Você sai de uma dimensão para outra. E claro que nessa dimensão você não pode levar essa roupagem física, que ela é apropriada para a gente viver, né, vamos dizer assim, viver dentro dessa atmosfera do planeta. E com ela realizar, aprender. Então, é chegado um momento em que você se despe dessa roupagem e volta para o plano espiritual, que é a verdadeira vida. E para isso nós temos um corpo espiritual, que a gente chama de perispírito, forma humana, né? E revestido, né, de matéria diferente dessa, que a gente congrega, fica, né, condensa para poder ter esse aspecto.
E a gente considera que quando Jesus abriu aquele túmulo e surgiu diante de uma pessoa do lado de cá, que não foi simplesmente um abrir de túmulo e eu estou aqui. Não. É como se ele revelasse para a gente ali um portal de uma dimensão que continuava, que ele entrou, colocaram ele, mas que aquilo ali estava em aberto, porque era uma continuidade de vida que não acabou com a crucificação, né? A própria crucificação, que para tantas religiões, né, outros segmentos, foi até uma entrega sem reação, sem nenhuma palavra, né, sem nenhuma atitude por parte de um grande mestre, mas eles não iriam entender, né, que aquilo foi uma completa doação e vamos dizer assim, até estou buscando aqui uma palavra, é como uma pessoa que chega num lugar estranho, desbravadores, né? Um desbravador de luz, que iluminou uma situação de trevas. Então, aquele momento estava ali, vamos dizer que inaugurada, não sei se seria o termo, mas uma era de amor, de esperança, aonde alguém precisava deixar aquilo muito forte nas pessoas, né? E que os agentes multiplicadores que já estavam e que viriam após ele, claro, que aquilo não ia acabar ali, né? Continuariam a ampliar essa luz, cuja base é o evangelho dele, né? É a segurança, é o norte, são os pilares. Você acha, ou o Espiritismo assim o coloca, importante explicações detalhadas acerca dessa passagem, ou seja, você falou sobre perispírito, você falou sobre ambientes, é importante que isso seja... fazer uma narrativa disso, né? Para mim não é difícil não, difícil são as outras culturas aceitarem, né? Sim. E isso é que traz uma grande divergência. É a questão da reencarnação, né? A vida, não no aspecto céu, inferno, purgatório, ou então uma trombeta que soa e o túmulo se abre. Então isso era preciso, ainda é preciso, considerando ainda a idade espiritual de muita gente. Era preciso que houvesse uma explicação. Mas a gente progride, né? A gente busca aprender mais e não aceita. Eu, na idade de 12 anos, vendo meu pai muito doente, que era uma pessoa asmática, numa asma crônica terrível, e eu quando olhava de longe do meu quarto, eu via aquela luta dele para respirar, eu dizia, não é possível, Senhor, que o Senhor brinque com meu pai dessa maneira, e que ele vai desaparecer num túmulo e eu nunca mais vou ver ele. E onde fica meu amor? E onde fica o amor das pessoas? Eu me questionava isso, sabe? Eu não aceitava que a morte e as pessoas desaparecessem para sempre, e pessoas boas, que fossem ruins, não se fazia muita questão não, no meu pensamento. Mas essas pessoas não são ruins. A gente tem que ver até as circunstâncias que levaram essas pessoas a tomarem esses rumos de maldade, de botar para fora seu luto, seu fel, né? Agredindo e tal. Aí, tudo parte, então, vamos dizer assim, de um princípio dessa formação, desse novo ser, né? Aí, esse perispírito a gente chama de modelo biológico. Através desse modelo, que tudo tem uma forma, nesse mundo de formas, ele é uma forma que vai, então, dar esse molde de humano, de ser humano, né? Nessa compleição física que nós temos nesse planeta, né? E, segundo a espiritualidade, é em todos. A forma humana é a última forma que o Pai Criador utilizou para que esse princípio inteligente
viajou em diferentes formas, chegasse, desaguasse, né, com a posse de sua inteligência consciente, já com todos os sistemas construídos ao longo das diferentes formas, chegasse a esse complexo todo, a esses sistemas todos, para que a gente tenha essa vida, né? E tornasse então uma ferramenta para que o espírito progredisse. A finalidade de se vestir um corpo material é que o espírito, que é o quê? Uma coisa bem abstrata para a gente explicar, porém é um princípio inteligente que precisa ter uma forma, um corpo para que ele atue do lado de cá. Quando chega uma concepção, é como se ligasse essa inteligência a essa outra que está encarnada, né, que é a mãe, que é preciso ter esse encontro, né, pai e mãe e tal, por conta da informação genética, é preciso. Até porque quando você olha para um bebê e vê nele traços da fisionomia da pessoa que você ama, da família, você, né, ama muito mais, né, e cuida. Ainda é assim porque a gente é ainda muito atrasado, né, na questão do sentimento. É preciso que haja uns laços, né, que a gente encontre ali essa afetividade, para desenvolver essa afetividade. Então aí, depois que nasce, e a todas aquelas fases, né, esse ser, ele tem já os recursos de outras experiências, né, de outras vidas, que vai auxiliá-lo no desenvolvimento, nessa conquista de valores novos, né, que ele, nesse empreendimento em que ele vai entrar em outro processo reencarnatório, ele vai aprimorar o que já tem e adquirir novos conhecimentos, até porque se todo mundo nascesse e a alma fosse criada, segundo o Espiritismo, fosse criada no momento ali ou da concepção ou do parto, todos nós estaríamos começando tudo de novo do zero. Né, Dê? Começando tudo de novo. Não existiriam as diferenças em todos os aspectos. Você vê, você tem um irmão gêmeo, nasce dali até da mesma placenta, né? E são diferentes. Né? Existem vários tipos de morte, digamos, de passagens. Assim, sim, depende muito da necessidade do espírito. Repare, existem pessoas que na sua programação reencarnatória, ele vai ter um desenlace suave, até dormindo. Agora, isso não significa que ele esteja privilegiado, não. Que o que dá a paz nesse momento é como você viveu, como você está vivendo. Se você é uma pessoa que vive, né, dentro de um procedimento e de atitude, né, pensando sempre nesse lado bom, né, com as pessoas, na tua atividade, nos teus raciocínios. Claro que a gente recebe todo tipo de bombardeio, né? Tem pensamentos que a gente percebe que não é da gente. Mas a gente tem força, né, para fazer essa substituição desse pensamento ruim por um bom, para, vamos dizer, ter um domínio até dos seus próprios sentidos materiais sobre o que você considera espiritual, que é seu, na realidade que é bom para você, e o que é bom para você tem que ser bom para o seu próximo. Então, se você vive assim, se você tem uma vida tranquila nesse sentido, de não fazer mal a ninguém, sabe, de ser positivo, ser amigo, né? Constrói amigo, a maior riqueza é ter amigos, então você não vai ter meia morte. Sua morte vai ser tranquila, seja o gênero dela qual for, né? Porque até hoje a gente estava falando ali, já pensou, GG, o que você acha? O rapaz vinha, estava trabalhando, vinha na moto, caiu no bueiro, foi embora. Você já pensou, GG, que agonia para essa criatura? Eu disse, rapaz, a gente tem um pai muito amoroso e bom. A partir do momento que eles têm na programação dele esse gênero de morte, né, esse tipo de voltar,
ele precisa ter muita coragem para aceitar isso, porque é uma proposta dele e ele precisa, porque ali ele está fazendo um resgate de alguma situação do passado em que ele está comprometido na lei de causa e efeito, que é uma lei divina, né? Não faça aos outros aquilo que você não quer falar contigo, porque você vai ficar preso a esse sentimento que te cobra e, consequentemente, vai em busca de resgatar isso, né? Então, a partir do momento que você diz assim, eu quero, eu preciso, para que eu saia desse, né, desse foco aí de remorso, de culpa, eu aceito. Só que Deus é tão bom que na hora desse ajuste, Ele sabe o que fazer muito bem para receber a gente, para tirar a gente dessa agonia. Deus jamais ia usar de crueldade, porque Ele é amor. Ótimo, perfeito. Bem, muito obrigado, GG. Eu acho que... Ah, Maria, terminou. Que bom. Você cobriu perfeitamente assim, as necessidades que eu tinha feito. Agradeço muito, foi Eu espero espetacular. Eu espero ter conseguido o seu objetivo, que se não ficar bom, a gente tem que você faça uma entrevista bem mais substanciosa. Não, certamente eu vou voltar aqui para outros trabalhos, para outras entrevistas. Espero que possa ser acolhido aqui por vocês. Mas então, eu disse a Denise, Denise, eu queria que ele conversasse com o José Gomes, mas José